Olá, tudo bem? Estamos começando o programa Arena do Futuro. O programa de hoje está maravilhoso. Tenho certeza que Deus tem uma grande bênção para você e para mim e para nossa família também. Então aproveita agora, liga para os seus amigos, lembra as pessoas de acessarem a internet, de ouvirem a rádio, porque o tema de hoje é muito, mas muito importante. Um atentado à verdade. Você vai se surpreender com tudo que vamos estudar no programa de hoje. A palavra de Deus fala sobre esse assunto de forma muito contundente. E o tema de hoje estará baseado aí em Daniel capítulo 7. E haverá uma ligação também com Daniel 8 e também com Apocalipse. E dessa forma nós teremos a profecia, como sempre, como pano de fundo, como base também, para nós entendermos direitinho o que Deus tem revelado para cada um de nós. Vamos, antes de tudo isso, acompanhar a pesquisa que nós fizemos nas ruas. Essa pesquisa tem uma mensagem interessante, porque as pessoas falam coisas muito curiosas. Vamos assistir juntos a mensagem na tela. Na enquete de hoje eu vou fazer uma pegadinha com as pessoas da rua. Será que elas vão cair? O que você faria se eu te desse uma nota de R$30? Compraria alguma coisa pra mim. R$30 existe uma nota? Verdade, não existe, né? Mas 3 de 10 existe, né? Eu compraria comida. Uma nota de R$30? Não tem nota de R$30. Eu ia desconfiar, porque ela é falsa. R$30? Bom, depende, eu compraria alguma coisa que eu tava precisando. Nada, não existe. Bom, eu faria uma boa compra, assim, compraria umas coisinhas básicas pra mim, né? Existe uma nota de R$30? É verdade. Você acha que o diabo ele usa das verdades e transforma em mentiras? Com certeza, ele pode persuadir as pessoas, né? Essa é a função dele, né? Enganar as pessoas, levar as pessoas a duvidar, até mesmo das coisas que vêm de Deus. Creio que sim. Certeza. Não sei porque eu não acredito em diabo. Creio que não. Acredito que ele tenta. Porque a verdade vem de Jesus. Tentando nossa mente, nossa carne é fraca e acaba caindo nas armadilhas. Eu creio que sim, não sei. Às vezes sempre tem uma mentira, né, no meio. Então, assim também pode haver uma verdade no meio das coisas. Por quê? De que forma ele faz isso? Ele tenta iludir as pessoas, né, com maravilhas que o mundo proporciona. A mente das pessoas. Aqui nas ruas encontramos opiniões bem diferentes a respeito desse assunto. E você, pastor, encontra respostas verdadeiras sobre esses questionamentos? Patrícia Piper para o Arena do Futuro. Muito obrigado, Patrícia. Que enquete, pesquisa interessante, não é? Pois é, eu também tenho aqui 2 notas. Não é uma nota de R$30, porque não existe. Mas eu tenho 2 notas de R$10 cada uma. Deixa eu virar aqui para você ver que são iguais. Está vendo? Vou virá-las aqui. São iguais, mas agora eu vou misturar as notas e quero fazer uma pergunta a você. Qual das 2 notas é verdadeira e qual é falsa? A informação que eu tenho é o seguinte: uma é verdadeira e a outra é falsa. Mas qual é verdadeira e qual é a falsa? Você saberia me dizer? Porque olhando assim, elas são idênticas. Elas são iguais. Olhando daí, você não consegue dizer qual é a verdadeira e qual é a falsa. Eu olhando daqui também não consigo. Mas com certeza há um jeito de saber qual é a verdadeira e qual é a falsa, não há? Pessoas que trabalham em banco, pessoas que mexem com muito dinheiro, elas têm uma técnica para saber qual é a verdadeira, qual é a falsa. Olhando na luz, tem uma marca d'água, tem não sei o que, tem a textura, tem uma série de informações que ajudam a entender e a descobrir qual é a verdadeira, qual é a falsa. Pois é, quando você pega as igrejas e colocam todas aí diante de você, e você olha e diz assim, qual é a verdadeira? Olhando de longe não dá para perceber, porque parece que são todas iguais, não parece? Todas falam em Deus, todos usam a Bíblia, todos falam da fé, todos falam da esperança, todos falam da salvação e da vida eterna. Assim, nós ficamos pensando, qual é o caminho certo? Qual é a igreja certa? Qual é a igreja verdadeira? Qual o caminho eu devo seguir? Porque aparentemente é tudo igual, aparentemente são todos iguais. Entendeu? Na verdade, é preciso pegar as doutrinas da Bíblia, as doutrinas das igrejas, fazer uma comparação, colocá-las sob a luz da verdade, e aí a partir do momento que você olha na luz da verdade, você consegue entender direitinho
onde está a verdade e onde está a mentira. Qual é a verdadeira e qual é a falsa. É justamente isto que faremos agora. Vamos estudar a palavra de Deus, analisando Daniel capítulo 7, e a partir daqui fazer uma sequência de estudos sobre este capítulo, onde entenderemos um atentado à verdade, e aí vamos ter a base para conhecer a doutrina verdadeira da palavra de Deus e, consequentemente, qual é a igreja certa e qual é a igreja errada. Para isso, eu convido você a pegar a Bíblia, como vou fazer agora, ok? Vamos comigo, vou pegar a minha Bíblia que está aqui. Eu tenho duas, você já sabe, né? Uma é uma Bíblia maior, uma Bíblia menor, e isso para mostrar para você a importância de examinar a palavra de Deus. De você ter mais de uma tradução, mais de uma versão para se conhecer melhor a vontade do nosso Pai. Na verdade, a Bíblia é uma só. Quando eu falo duas versões, porque são palavras sinônimas e quando uma não está claro, na outra está mais claro. Bíblia na mão, tudo pronto, família reunida, tudo certo. Você já tem a lição do nosso curso? Ainda não? Dá tempo, você pode ligar para a gente, você pode pedir o curso por telefone, por internet, e você terá as lições aí para acompanhar comigo o curso bíblico. Mas eu convido você agora a abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7. Está no Velho Testamento. Daniel está no Antigo Testamento, você passa Isaías, Jeremias, Ezequiel, e aí vem Daniel. Pronto, bem aqui. Veja o que diz, eu vou fazer uma leitura um pouquinho longa, vou ler do verso 1 até o verso 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais, presta atenção, hein? 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Quantos animais? 4, né? 4. Agora vamos ver o primeiro animal no verso 4. O primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dada mente de homem. Verso 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados e na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Verso 6. Depois disto continuei olhando e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo. Ele tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Número 7. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Até aqui. Você viu? Fiz uma leitura longa. Lemos 7 versículos. Mas são 7 versículos incríveis, que prendem a nossa atenção, porque tem uma mensagem muito importante dentro de um contexto profético e ao mesmo tempo histórico. Ou seja, passado, presente e futuro. Diante dessa leitura, nós vimos 4 animais. 4. O primeiro era um leão. O segundo, um urso. O terceiro, um leopardo. E o 4º animal não tinha nome. Era tão feio, mas tão feio, mas tão feio, que era terrível e espantoso. O que quer dizer esses 4 animais? O que representam eles? A própria Bíblia explica. Veja só, Daniel 7, verso 17. Diz assim: esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Você lembra dos programas anteriores, quando estudamos sobre a tabelinha de conversão profética e vimos que animal em profecia significa rei ou reino? Pois é, aqui mais uma vez fica claro isso. Esses 4 animais são 4 reis, ou seja, 4 reinos. O verso 17 e o verso 23 falam isso. Quando nós vamos analisar a história e a Bíblia, descobrimos que o nosso mundo já foi dominado por 4 nações, por 4 impérios, numa sequência. E esses 4 impérios que dominaram o mundo, cuja história registra, estão aqui em Daniel 7. O leão representa o primeiro império a dominar, o urso o segundo, o leopardo o terceiro e o animal terrível e espantoso, o 4º reino a dominar o mundo. Lembrando que o leão, ele representa exatamente o Império Babilônico. O urso, o Império Medo-Persa. O leopardo representa a Grécia. E o terrível e espantoso representa Roma.
Você sabe, esses reinos todos dominaram do ano 606, aproximadamente, antes de Cristo, e vem de lá para cá numa contagem regressiva, numa contagem em que, antes de Cristo, era assim, do maior para o menor, diminuindo, portanto. Assim, o Império Babilônico dominou e passou. Depois o Império Medo-Persa dominou e passou. Em seguida veio a Grécia, dominou e também passou. E por último foi Roma. Roma foi o quarto império e o que mais dominou durante mais tempo e também passou o seu domínio. 4 animais, 4 impérios, 4 reinos. Assim diz Daniel 7. Uma coisa chama a nossa atenção. O leão tinha asas de águia. Uma águia tem 2 asas, então o leão tinha 2 asas. Leão não tem asas, na realidade. Mas quando o profeta Daniel menciona um leão com asas, ele quer dizer que este império dominaria o mundo rapidamente, porque asas representam rapidez de conquista. Então, o leão, 2 asas, rapidez. Babilônia dominaria o mundo rapidamente. Em seguida, você tem o urso, que representa o Império Medo-Persa, e o urso tinha 3 costelas na boca. Isso quer dizer que o Império Medo-Persa dominaria o mundo de tal maneira e devoraria 3 povos, 3 impérios, ou não 3 impérios, mas 3 povos que eram resistentes, e na guerra eles devoraram, destruíram 3 povos. Por isso, 3 costelas entre os dentes. Em seguida, nós temos o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O leopardo representa a Grécia de Alexandre o Grande. E essas 4 asas do leopardo representam rapidez de conquista. Isto é, a Grécia dominaria o mundo em menos tempo que o Império Babilônico. Porque lá o leão tinha 2 asas e aqui o leopardo tem 4. Isso quer dizer o seguinte, que em menos tempo a Grécia conquistaria o mundo como de fato conquistou, através de Alexandre o Grande. Mas o leopardo também aparece com 4 cabeças, e essas 4 cabeças representam liderança. Porque, na verdade, cabeça é que domina o corpo, é que manda o comando todo para o corpo. E assim, quando o leopardo tem 4 cabeças, quer dizer que Alexandre o Grande tinha 4 homens de sua inteira confiança. Eram os seus líderes, eram os seus generais, eram 4 pessoas cabeças, eram os cabeças da Grécia. São eles, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Assim nós temos o leão, Babilônia, através de Nabucodonosor. O urso, o Império Medo-Persa, através de Ciro e Dario. O leopardo representa a Grécia, através de Alexandre o Grande. E o animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres, unhas de ferro e dentes. Ou melhor, dentes de ferro ao contrário, e unhas de bronze. Esse animal estranho, terrível, como aparece em Daniel 7, ele representa o Império Romano. E o Império Romano, você sabe, tem uma história incrível registrada sobre esse império terrível e espantoso. Nós precisamos falar um pouquinho sobre ele. Mas o Império Romano é o império dos Césares. E os Césares, eles de fato fizeram um domínio interessante. Muito interessante. Vale a pena falar um pouquinho sobre o 4º animal. Mas tem uma pergunta. Quando o profeta Daniel teve essa visão muito complicada, muito estranha, qual foi a impressão dele? O que realmente ele quis saber? O que Daniel entendeu e o que não entendeu? Observe o que diz Daniel capítulo 7, verso 19. Verso 19. Então, observe, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Você percebeu que Daniel se interessou mais pelo 4º animal? Todos os animais eram interessantes, mas o 4º animal chamou mais a atenção do profeta. Ele diz, eu quero saber a verdade sobre o 4º animal. Eu pergunto a você, você quer saber também a verdade sobre o 4º animal? Por que será que Daniel queria saber a verdade sobre o 4º animal? O que tem esse 4º animal de tão interessante que Daniel quis saber tudo sobre ele? Daniel quis entender mais coisas sobre o 4º animal. Se você quer saber a verdade sobre o 4º animal, se prepare. Porque a verdade sobre o 4º animal é forte. A verdade sobre o 4º animal vai mexer com você. A verdade sobre o 4º animal vai ser um divisor de águas na sua vida. É importante saber? Claro que é. Estamos no Arena, aqui é o programa Arena do Futuro, e aqui nós queremos saber tudo. Se não tudo, mas pelo menos aquilo que é importante para nós sabermos.
Então, qual é a verdade sobre o quarto animal? Por que Daniel quis saber tudo sobre este animal? Vale a pena você ficar atento, porque nesse primeiro bloco, no segundo bloco e também no terceiro bloco, nós vamos a fundo neste assunto. Lembrando que, quando Daniel diz no verso 19, eu quero saber a verdade sobre o quarto animal, aí Deus começa a revelar a ele toda a verdade sobre este animal. Lembre-se que o quarto animal representa o Império Romano. E você sabe que o Império Romano dominou o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Quando Cristo Jesus veio a este mundo, era Roma que estava no poder. Quando Jesus nasceu da Virgem Maria, era o Império Romano que estava no poder. Quando Jesus foi crucificado, era Roma que estava no poder. Pôncio Pilatos era um governador que atuava sob o domínio de Roma. Aquele que lavou as mãos e entregou Jesus na mão dos pecadores, ou nas mãos dos pecadores. Presta bem atenção nessas palavras finais. Nós vamos para o intervalo já já. E na volta do intervalo, nós vamos saber o que isso aqui tem a ver com a verdade e qual a ligação com as notas. Lembra das notas? Duas notas iguais. Eu disse que uma era verdadeira e a outra era falsa. Então, nós vamos saber a ligação desse assunto com as notas, com a verdade, com a pesquisa de rua, com a participação, com tudo que estamos estudando aqui e estudamos até agora. Fique atento, ligue para os seus amigos, mande uma mensagem para nós, faça o pedido do seu curso bíblico e vamos juntos, agora no intervalo, mexer com mais pessoas, para que mais pessoas estudem a Bíblia conosco pela internet, pela TV, pela rádio, de alguma maneira possa acompanhar esta mensagem. E logo depois do intervalo eu volto com todos vocês. Um abraço, até já. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E você já telefonou para um amigo, já avisou um parente, alguém da sua vizinhança para assistir o programa com a gente? Você sabe, nós podemos assistir esse programa pela TV, pela internet ou ouvir pela Rádio Novo Tempo também, tá certo? Você pode também fazer o pedido do seu curso bíblico sobre profecias. É só você telefonar para o número que aparece na sua tela ou enviar um e-mail para a gente. E nós enviaremos para você de graça o curso bíblico sobre profecias. Tenho certeza que esse curso, são várias lições, irá ajudar muito você nesse período em que está estudando a Bíblia conosco. Seja bem-vindo ao segundo bloco do programa Arena do Futuro, em que estamos falando sobre um atentado à verdade. Com a Bíblia nas mãos, você já está preparado, caneta também, tudo certinho. Nós vamos agora avançar um pouquinho mais naquele capítulo 7 que estudamos no primeiro bloco. Daniel, capítulo 7, é o livro do Velho Testamento. Bem, 4 animais, e o que mais chamou a atenção do profeta foi o quarto animal, o terrível e o espantoso. Por que será que chamou a atenção dele? Você lembra que esse animal terrível e espantoso representa o Império Romano? Pois bem, o Império Romano, ele na verdade tem 2 fases. A primeira fase é a fase justamente imperial, pagã. E a segunda fase é a fase cristã. A primeira fase, ou seja, Roma pagã, vai de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. E logo após o ano 476 é que começa a fase cristã, a Roma papal, vem depois. Mas vamos agora nos concentrar no período em que Roma era pagã, Roma imperial, porque o quarto animal representa exatamente o Império Romano. Daniel disse, eu quero saber a verdade sobre o quarto animal, porque a Bíblia diz o que esse animal faria. Vamos acompanhar Daniel 7, verso 21. Aqui começa uma lista de agressões, uma lista de perseguições, uma lista de frases que mostram exatamente o que esse quarto animal, ou seja, o Império Romano, faria. Observe, Daniel 7, 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Aí você para e pensa, pastor Luiz, chifre? Ok, para você entender melhor isso, vamos para Daniel capítulo 7, verso 7 e verso 8. Voltar um pouquinho a leitura, tá? Daniel 7, verso 7 e verso 8. Diz assim,
Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Você entendeu? 10 chifres. Agora veja o verso 8. Estando eu a observar os chifres, aqui o verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Isso é impressionante. Imagina um animal terrível com 10 chifres. E do meio dos 10 chifres aparece um outro chifre. Seria o chifre de número 11, a ponta pequena. Fala ponta pequena na Bíblia, mas depois essa ponta cresce. Esse chifre cresce, deixa de ser pequeno. E a Bíblia Sagrada diz que nesse chifre havia olhos e boca, como de homem. E uma boca que falava grandiosamente, com insolência. Você não acha isso tudo muito estranho, muito impressionante? Você viu, o leão, tudo bem, representou ali Babilônia, o urso medo-persa, o leopardo a Grécia, mas agora o animal terrível representa Roma, e os 10 chifres, agora aparece um outro chifre, o chifre número 11. Ele sobe, e ele tem olhos e boca, e quando ele sobe, a Bíblia diz que ele destrói 3 dos 10. Uau! 3 dos 10 são destruídos pela ponta pequena. Que ponta é essa, hein? Que chifre é esse que tem poder para destruir outros e cresce e se impõe e é arrogante e fala com insolência? É exatamente esse chifre pequeno, essa ponta pequena que aparece aqui. É justamente isso que está aqui no verso 21. Veja de novo o que diz o verso 21. Eu vou ler para você Daniel 7, verso 21. Diz assim: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ah, entendi. Quer dizer que aquele chifre pequeno que surge do meio dos 10, que tem olhos e boca, ele ia fazer uma guerra contra os santos? Ah, é isso mesmo. Mas a guerra seria contra quem? Contra os santos. Quem são esses santos? Seria Santo Antônio, São Benedito, São Bartolomeu? Quem seria? Quais santos? Ah, para você entender isso, vamos para Apocalipse 14, verso 12. Abra sua Bíblia rapidinho, junto comigo. Aqui está, Apocalipse 14, verso 12. Quem são os santos que a ponta pequena ia fazer uma guerra? Diz aqui, 14, 12, veja bem aqui. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Entendeu? Veja que os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E lá em Daniel 7, 21, diz que a ponta pequena ia fazer uma guerra contra os santos. Ou seja, a ponta pequena ia fazer uma guerra contra o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. É isso que está escrito aqui? É isso mesmo. A ponta pequena que sai do meio dos 10 chifres, daquele animal terrível e espantoso, essa ponta pequena faria exatamente uma guerra contra os santos. E a Bíblia diz, e parece que vencia a guerra, parece que vencia a batalha. Você entendeu isso? Os santos, os que guardam os mandamentos. Quais mandamentos? Os 10. Os 10 mandamentos são lei de Deus ou lei de Moisés? Diz aí, de Deus ou de Moisés? É claro que os 10 mandamentos são a lei de Deus. Muitas pessoas dizem assim, os adventistas guardam a lei de Moisés. Não, não é verdade. Nós não guardamos a lei de Moisés, nós guardamos a lei de Deus, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. E a Bíblia diz que a ponta pequena que sai do meio daqueles 10 chifres do animal terrível e espantoso, essa ponta iria fazer guerra contra os santos. Então eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta muito importante. Você concorda com os 10 mandamentos? Você aceita os 10 mandamentos? Você concorda comigo e com a Bíblia que os cristãos devem obedecer os 10 mandamentos? Se você concorda com os 10 mandamentos, levante a sua mão. Levante a sua mão. Você concorda? Então vai, levanta a sua mão. Amém? Amém. Ok, meus parabéns, porque você aceita e você concorda com os 10 mandamentos. Só que se você levantou a mão e concorda, eu tenho uma notícia para te dar. Essa ponta pequena e esse animal terrível e espantoso não gosta de você. Esse bicho feio de Daniel 7, verso 7, não gosta de você. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que ele faria uma guerra contra aqueles que guardam os mandamentos ou que aceitam os mandamentos de Deus. E se o inimigo não gosta de você, você é bem-aventurado, porque na verdade Jesus ama você.
Essa é a grande notícia. Jesus ama você. O inimigo pode te odiar, mas o amor de Deus é maior e Ele ama você e você está de parabéns porque você crê e aceita os 10 mandamentos. Aqui, primeiro ponto é o verso 21, Daniel 7, 21. A ponta pequena faria uma guerra contra os santos. Mas o que mais faria? Veja o que diz o verso 23, Daniel 7, 23. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e a fará em pedaços. Percebeu? Isso é muito sério, porque diz aqui, ó, a ponta pequena, o quarto animal terrível e espantoso, ele iria devorar toda a terra. Olha essa frase, devorará toda a terra. Depois, pisará aos pés. Depois, fará em pedaços. Vejam a forma agressiva desse animal terrível e espantoso. E o verso 24 continua falando mais sobre isso. E o verso 25, aí o verso 25 é muito forte. Está preparado? O que eu vou te mostrar é muito forte. Daniel 7, 25. Me acompanha. Diz aqui, proferirá palavras contra o Altíssimo. Veja o que a ponta pequena faria. Proferirá palavras contra o Altíssimo. E mais, diz aqui, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Eu queria muito que você entendesse esse estudo, essa mensagem. E eu espero em Deus, pelo poder do Espírito Santo, que você realmente entenda. O verso diz, essa ponta pequena que sai do quarto animal, ela iria proferir palavras contra o Altíssimo, contra Deus. Iria magoar os santos do Altíssimo. Você já sabe quem são os santos, não é? São os cristãos que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. E diz, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudará os tempos e a lei. Sim, é verdade. A ponta pequena iria mexer na lei e nos tempos. E diz a Bíblia, e o povo de Deus, os santos, os verdadeiros cristãos, seriam entregues nas mãos dessa ponta pequena por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isto é, 3 tempos e meio. Aí nós temos que entender isso de forma muito clara, porque na verdade aqui nós temos 3 citações importantes no verso 25. A primeira é que a ponta pequena iria mudar os tempos e a lei. E mudou. Por exemplo, você sabe que horas começa um dia e a que horas termina um dia? Para a maioria das pessoas lá fora, um dia começa meia-noite e termina meia-noite. Não é assim que todo mundo acredita? É só você perceber na virada do ano, na passagem do ano, do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Qual é o horário que as pessoas comemoram a passagem do ano? Não é meia-noite? Sim, é meia-noite. E tudo é assim. Quando dá meia-noite, a pessoa diz, bom, deu meia-noite e 1, aí diz, bom dia, não é verdade? Porque as pessoas pensam que o dia começa e termina meia-noite. Não é verdade. E isso é um problema. Porque, biblicamente falando, o dia começa e termina no pôr do sol. O pôr do sol. Lá em Gênesis 1 fala isso. A Bíblia diz, Deus estava criando tudo e houve tarde e manhã do primeiro dia. Houve tarde e manhã do segundo dia. Houve tarde e manhã. Sempre tarde e manhã. Tarde. Porque o dia começa e termina à tarde, no pôr do sol. Entendeu? Houve tarde e manhã do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia e assim por diante. Ou seja, um dia começa exatamente no pôr do sol e termina também no pôr do sol. Você deve estar pensando, pastor Luiz, mas o que isso tem a ver comigo, com a Bíblia, com a palavra de Deus? O que isso tem a ver com a gente? É muito fácil de entender. É que nos 10 mandamentos, tem o 4º mandamento, que fala do sábado. Aqui, deixa eu falar para você os 10 mandamentos. Vamos falar de cor, depois você lê em Êxodo 20. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens de esculturas e não te encurvarás diante delas. Terceiro, não tomarás o nome de Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Sábado, entendeu? 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Estou resumindo, é claro.
Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo e último, não cobiçarás a casa, a mulher, nem coisa alguma do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. E por que é importante entender aqui Daniel 7:25, que diz que a ponta pequena mudaria os tempos e a lei? Os tempos. Quando eles mexeram ali na questão do pôr do sol e da meia-noite, dizendo que o dia começa e termina meia-noite e não no pôr do sol. Ao mexerem aí, eles estavam armando uma arapuca, armando uma estratégia, sabe para quê? Justamente para levar as pessoas a transgredirem o sábado. E transgredindo o sábado, transgride o quarto mandamento. E transgredindo o quarto mandamento, quebra toda a lei. Porque Tiago 2,10 diz assim: quem tropeçar em um mandamento se torna culpado de todos. É por isso que a Bíblia faz questão de dizer que a ponta pequena mudaria os tempos. Entendeu? Os tempos e a lei. A lei, se você falar da lei, pega os 10 mandamentos da Bíblia, Êxodo 20, esses que eu falei agora há pouco, e compara-os com os mandamentos do catecismo romano, que as crianças estudam nas aulas de catecismo, e você vai tomar um susto. Por quê? Porque os mandamentos do catecismo estão ali de forma adulterados. A Bíblia pede para guardar o sábado, e no catecismo manda guardar o domingo. A Bíblia diz para não fazer imagem de esculturas e não se curvar diante delas. E no catecismo eles tiraram esse mandamento. Em outras palavras, o segundo mandamento foi tirado, o quarto mandamento foi mudado. E o 10º mandamento foi dividido em 2. Somente na lei eles mexeram em 3 mandamentos. E a Bíblia diz exatamente que isto aconteceria. O profeta Daniel, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, havia profetizado que isso ocorreria. E isso ocorreu. No dia 7 de março do ano 321 da nossa era, ou seja, da era cristã, depois de Cristo, Constantino Grande era imperador romano. Ele faz o primeiro decreto dominical, quando ele diz que as pessoas deveriam descansar no venerável dia do sol, isto é, no primeiro dia da semana, que mais tarde recebeu o nome de domingo, em homenagem ao Deus Sol, porque domingo significa dia do sol. Você pode falar domingo em inglês, Sunday. Sun é sol, day é dia, domingo é dia do sol. Enquanto que o sábado é dia do Senhor. Deu para você ter uma visão clara desse assunto? Uma visão mostrando que Daniel 7:25 mostra claramente a ação terrível da ponta pequena, quebrando a lei, mexendo nos mandamentos, mexendo na verdade. Por isso que eu li nos blocos anteriores e nos programas anteriores que a verdade seria jogada por terra. Esse assunto é tão empolgante que eu quase não quero parar para intervalo, mas vou ter que dar uma paradinha agora para você dar uma respirada e depois, na volta do intervalo, eu quero falar com você algo muito mais profundo sobre esse assunto. Faremos um break agora, vamos para o intervalo, em seguida eu volto para nós estudarmos um pouquinho mais esse assunto. Você pode aproveitar e ligar para os seus amigos. Você pode agora fazer um contato. Manda uma mensagem no Twitter. Você jovem, você que usa internet, você que usa computador, manda uma mensagem no Twitter rapidinho. Fala, liga aí no Novo Tempo, acessa a internet, escuta pela rádio. E na volta, depois do intervalo, o fogo vai descer aqui. Se prepara. Nós voltamos já já, em nome de Jesus. Já estamos em volta com o programa Arena do Futuro. Conseguiu ligar para alguém? Conseguiu mandar uma mensagenzinha para alguém? Ótimo, parabéns. E não esqueça que nós temos tudo isso em um curso bíblico para você. Você pode ligar para a gente ou mandar uma mensagem de e-mail e nós vamos atender o seu pedido de graça, totalmente de graça. E aí você vai poder conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Nós estávamos falando no bloco anterior sobre Daniel 7:25, mostrando exatamente as garras, as unhas de bronze e os dentes de ferro do animal terrível e espantoso de Daniel, capítulo 7. Aqui diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, conforme já vimos. Mas o texto diz, e os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso é incrível. Quanto é um tempo? Quer saber quanto é um tempo?
Vamos em Daniel mesmo. Daniel capítulo... Vamos pegar aqui Daniel capítulo 10. Daniel 10. Vamos pegar o Daniel 10, exatamente. Podemos ler vários textos aqui que falam desse mesmo assunto, mas vamos pegar aqui um texto-chave. Eu estou olhando aqui, você pode olhar na sua Bíblia, e assim nós vamos ver. Vamos pegar Daniel 11, verso 13, tá legal? Daniel 11, 13 responde a nossa pergunta. Aqui diz, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Você viu? E ao cabo de tempos, isto é, de anos. Portanto, em profecia, tempos quer dizer anos. Um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, 3 tempos, 3 anos, 4 tempos, 4 anos. 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Agora, voltando para Daniel 7,25, diz que a ponta pequena falaria contra Deus, magoaria o povo de Deus, mudaria os tempos e a lei, e depois, os santos seriam entregues nas suas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Lembra? Está aqui. Se 1 tempo é 1 ano, se 2 tempos, 2 anos, se metade de 1 tempo, metade de 1 ano, calcula comigo. É fácil de calcular, eu poderia pegar uma caneta aqui, você pode pegar uma caneta aí, mas é muito fácil de calcular. Olha, 1 tempo, 1 ano. Quantos meses tem 1 ano? Tem 12 meses. Então, 1 tempo, 12 meses, isto é, 1 ano. 2 tempos, 2 anos, 24 meses. Metade de 1 tempo, metade de 1 ano, 6 meses. Então você tem 12 meses, mais 24 meses, mais 6 meses. 12 mais 24 mais 6, sabe quanto dá? 42 meses. Portanto, esses 3 tempos e meio, traduzidos conforme a linguagem profética, dá 42 meses. Isto é, a ponta pequena perseguiria os cristãos por 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. 42 meses. Será que essa linguagem está correta? Veja agora o que eu vou mostrar para você. Surpreenda-se com o programa Arena do Futuro e principalmente com a Bíblia. Veja o que eu vou mostrar para você. Apocalipse 13, verso 5. Vamos lá? Apocalipse 13, 5. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, você vai ver o que diz aqui no capítulo 13, verso 5 de Apocalipse. Está aqui, ó, pronto. Achou? Veja aqui, chega mais perto. 13, 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Viu? Apocalipse 13 fala exatamente dos 42 meses. E o que é que fala Apocalipse 13? Qual é o assunto do capítulo? É a besta do Apocalipse. Se você voltar à leitura aqui, no Apocalipse 13, verso 2, aí você vai tomar um susto legal, um susto gostoso. Quer ver? Ó? Apocalipse 13, verso 2, fala assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como os de urso e a boca como de leão. Uau! Peraí, calma aí. A besta era semelhante a leopardo, pés de urso e boca de leão. É isso mesmo. A besta do Apocalipse tem as mesmas características dos 4 animais de Daniel 7. Veja, é a besta, depois tem características de leopardo, leão e urso. Você viu? Os 4 animais de Daniel 7 estão aqui em Apocalipse 13. Isto é impressionante. Quer dizer que Daniel e Apocalipse estão ali? Estão ali, juntinhos. Um ajuda a entender o outro. Por isso, no verso 5 de Apocalipse 13, fala dos 42 meses. Que são aquela linguagem lá de Daniel 7,25, de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Agora, quer complicar um pouquinho mais a matemática profética? É simples. Vamos complicar e vamos simplificar. Ficou meio confuso isso aí, né? Mas vamos entender. Quer ver? Você pega 42 meses e multiplica por 30. Cada mês, 30 dias. Pega 42 meses vezes 30. Sabe quanto vai dar? 1.260 dias. 1.260 dias? Espera um pouquinho, 1.260 dias e tal. Ah, veja só onde nós vamos chegar. Abra a Bíblia em Apocalipse 12, verso 6. 12, 6, ok? Diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Não é incrível isso aqui?
É incrível. Ou seja, a mulher do capítulo 12 representa a igreja verdadeira. A igreja verdadeira fugiria para o deserto. Ela sairia, ela correria, ela fugiria para o deserto. Sabe por que ela fugiria para o deserto? Porque alguém estava perseguindo. Quem é que estava perseguindo? A ponta pequena. De onde veio a ponta pequena? Daquele animal terrível. O que representa aquele animal? Roma. Isto é, Roma perseguiria o povo de Deus e perseguiu em vários momentos, em várias épocas. Roma pagã perseguiu os cristãos e Roma cristã, papal, também perseguiu os cristãos. Por isso que Apocalipse 12 mostra a mulher fugindo para o deserto. Esta mulher fugindo para o deserto é a igreja verdadeira fugindo. E por que ela foge? Porque alguém persegue. Quem é que persegue? A ponta pequena de Daniel 7. O poder romano, o poder de Roma pagã e de Roma cristã, Roma papal, perseguindo os cristãos do passado. Por isso que a Bíblia diz que a ponta pequena mudaria os tempos e a lei, e os santos ficariam nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 42 meses, conforme Apocalipse 13, verso 5, que multiplicados por 30, 42 meses vezes 30 dias cada mês, dá 1.260 dias, como diz Apocalipse 12, verso 6. E se você aplicar aqui o princípio dia-ano, conforme vimos no programa de tabelinha de conversão profética, que um dia profético equivale a um ano, você vai ter aqui 1.260 anos. E é justamente isso, 1.260 anos. Esse é o período em que a igreja sofreu terrivelmente nas mãos do poder romano, no poder papal, no sistema que dominou a Idade Média. Se você pegar os 1.260 anos na história, vai ver que envolve os períodos de 538 a 1798. De 538 a 1798, se você calcular, dá exatamente 1.260 dias proféticos, que são anos, literais, 1.260 anos. E esse período todo, que vai de 538 a 1798, é conhecido como Santa Inquisição, como Idade Média, o período das cruzadas. Foi exatamente nesta fase, nesse período, que a Bíblia foi queimada. As pessoas jogavam a Bíblia no chão, queimavam as Bíblias, ignoravam a palavra de Deus, não tinha valor, eles não podiam estudar a Bíblia. Foi exatamente nesse período que a verdade foi jogada por terra, como vimos em Daniel 8, verso 12, lançou a verdade por terra. Foi exatamente na Idade Média, nesse período aqui dos 42 meses, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, foi aqui que os mandamentos foram adulterados. Foi nesse período que o Império Romano e a Roma cristã pisou de fato na verdade. E foi justamente nesse período da Idade Média, nessa fase crítica, escura, complicada da história, foi nesse período que muitas doutrinas de homens foram estabelecidas. Eles ignoraram as doutrinas divinas, doutrinas bíblicas, e instituíram doutrinas de homens. Você pode ver, por exemplo, claramente, a Bíblia diz que o líder, o pastor, o sacerdote tem que ser casado, muito bem casado, para dirigir a igreja. E você sabe que os sacerdotes romanos não casam, quebrando um princípio e criando outros problemas. A Bíblia diz para guardar os mandamentos, e esse império romano, esse movimento romano, diz que a lei foi abolida e que tem poder para mexer na lei. A Bíblia diz que temos que guardar o sábado, mas eles dizem que é o domingo. A Bíblia fala que o batismo tem que ser por imersão, depois que a pessoa entende a verdade e aceita, mas eles dizem que o batismo pode ser por aspersão com a criancinha recém-nascida. Em outras palavras, mexeram na verdade, jogaram a verdade por terra, misturaram as coisas. E hoje, se eu falar tudo aqui, é capaz das pessoas ficarem até com uma certa raiva de mim, ficarem chateadas comigo. Mas o problema não está comigo, não sou eu. O problema é o que aconteceu na Idade Média, na Idade Escura, na Santa Inquisição, que de santa só tinha o nome, né? E esse problema que aconteceu lá repercute até hoje. Hoje, as pessoas estão sofrendo as consequências dessas atitudes demoníacas e diabólicas. Por isso que o quarto animal terrível e espantoso aparece exatamente com essa descrição, terrível e espantoso. Por isso Daniel queria saber a verdade sobre o quarto animal. Eu perguntei, você quer saber a verdade sobre o quarto animal? Você disse, sim, eu quero. Então está sabendo. Foi exatamente esse império romano que mais tarde se transformou em Roma cristã, que organizou todo o processo da crucificação de Jesus. Você sabe, a morte de cruz era uma morte usada pelos romanos.
Foi exatamente, os discípulos sofreram exatamente mortes terríveis por ordem de Roma. E assim a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro, a noite inteira, o tempo todo. Mas acho que já ficou claro. A verdade é a seguinte. A palavra de Deus, a profecia bíblica, Daniel 7, Apocalipse 13, Daniel 8, falam de coisas que podem mexer com você, com a sua fé e com a sua família. Mas vale a pena mexer se for para o bem de cada um de nós. Agora, eu convido você a sentar comigo. Você já está sentado, né? Mas eu vou sentar aqui. Aquela é a nossa conversa, mas à vontade, aquele nosso papo, mas à vontade. Então, eu quero conversar com você direitinho sobre este assunto. Agora já estou à vontade. Para ficar mais à vontade, eu vou desabotoar o paletó, ok? Deus tem uma mensagem para você. No começo do programa, a nossa repórter pesquisou as pessoas e conversou com elas nas ruas. E ela falou de uma nota de R$30, que não existe. Mas você percebe como as pessoas muitas vezes caem? Eu trouxe 2 notas de 10 aqui, e disse a princípio que uma seria verdadeira, a outra falsa. É claro que estou fazendo apenas uma comparação, porque as duas são verdadeiras. Mas quando você pega hoje as igrejas, você nota que as igrejas são muito interessantes, tem muita gente boa e tem muitas pessoas sinceras. E quando você olha o que as pessoas pregam, elas pregam sobre a Bíblia e sobre Deus. E a tendência das pessoas é dizer o seguinte: falou de Deus para mim, tá bom. Falou da Bíblia, tá bom. Mas não está bom. Não é assim. Por quê? Porque hoje há uma sutileza de Satanás para misturar a verdade com a mentira, para confundir. Você olha de longe, parece que são iguais, como as notas, como o dinheiro, como a pegadinha que ela fez ali na reportagem. Mas a verdade é que as coisas não são iguais. Você precisa analisar com bastante detalhes, porque o que está em jogo é a sua salvação e a minha. Um dia eu também estive do outro lado. Eu era líder da igreja romana. Foi quando conheci a verdade da palavra de Deus, as profecias que abriram os meus olhos para poder entender a mensagem. Hoje Deus deseja também que os seus olhos sejam abertos para você compreender a mensagem. Lembre-se do texto que eu tenho falado no programa. Conhecereis a verdade vos libertará. Dá para você entender agora a importância desse texto? A importância desse programa Arena do Futuro? Dá para você entender como isso é sério, como tem a ver com a nossa vida espiritual? Muitos líderes religiosos estão conduzindo o seu rebanho não para o céu, mas para a perdição eterna. E você, meu amigo, você, minha amiga, precisa abrir os olhos e abrir os ouvidos também, deixar bem atentos os ouvidos. Porque Deus quer falar com você. Deus quer direcionar a sua vida. Deus está chamando você. O Espírito de Deus está tocando o seu coração. É agora, é o momento de você tomar uma atitude, fazer uma decisão. Qual deve ser a minha decisão, pastor? A decisão de estudar mais a Bíblia, conhecer mais a verdade e, uma vez que compreender a verdade, seguir a verdade. É assim que Deus quer de você e de mim também. Então seja bem-vindo. Peça o nosso curso bíblico, ligue para a gente, mande um e-mail, avise os seus amigos. Nós teremos um imenso prazer em atender você e mandar um estudo bíblico para você de graça, para você conhecer mais e mais e mais e mais. E um dia estaremos juntos no reino dos céus. Na Idade Média, eles pisaram na verdade, mas um dia Deus restauraria a verdade. Fique atento, porque nos próximos programas eu vou falar sobre a restauração da verdade, a restauração de Deus em relação à verdade, em relação a você, em relação a mim também. Se você tem no coração o desejo de servir a Deus, de ser sincero nos caminhos de Deus, se você não tem medo da verdade, se você quer seguir a verdade, se você não é daqueles que recua, ou daqueles que recuam, se você é daqueles que quer realmente fazer a vontade de Deus, custe o que custar, então você é dos meus. Seja bem-vindo. Não tenha medo de nada. Segura na mão de Deus. Sabe aquela música? A música fala, segura na mão de Deus e vai. E eu digo diferente. Eu digo, segura na mão de Deus e vem. Amém? Parabéns por sua decisão. Eu quero fazer agora uma oração com você.
Reúna sua família para a oração. Avise a todos. Fala, agora é oração, para tudo. Nós vamos orar. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado porque as profecias do Apocalipse, elas são claras para nós e o Senhor nos dará as respostas aqui no programa Arena do Futuro. Abençoe esta mulher e este homem que estudam a Bíblia comigo. Abençoe a sua casa e a sua família. Derrama sobre cada um o poder do Espírito Santo e salva-nos para o teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.